uma das séries mais hypadas de todos os tempos. Não estou exagerando, né? Verdade. The Last of Us está chegando ao final. Essa semana é a exibição do último episódio. E hoje eu estou aqui com a Nahyaman Romero, coordenadora de mídias digitais do Metrópolis e também nerd de carteirinha, cinéfila, gosta de tudo que é desse universo, assim como eu, para a gente falar um pouco sobre o que foi essa série do The Last of Us e o que esperar desse último episódio. Nahi, primeira coisa que eu te pergunto é, você não jogou o game, né? The Last of Us é uma adaptação do game para a TV, mas você não jogou o game. E eu sempre fico curioso para tentar saber qual é a impressão da pessoa que viu a série, mas não jogou o game. O que te levou a acompanhar a série? Então, na verdade, quando saiu o game, o primeiro, que bombou, né? Todo mundo começou a falar, não, porque tem esse jogo que é muito incrível, que é muito bom. Eu fiquei com vontade de jogar. Mas né, eu não tinha PlayStation, não tenho até hoje, então eu acabei deixando pra lá. E saiu 2, e aí continuou essa comoção toda, desse game muito bom. E aí quando saiu a notícia que era adaptação pra série, falei, não, agora esse é o meu momento, eu vou assistir essa série, eu vou atrás, vou ficar sabendo. E tem, né, óbvio, o Pedro Pascal, um ótimo ator, a Bella Ramsey também, incrível. Tem ali a direção, né, a produção do Craig Mazin, que fez Chernobyl, que é uma série também muito boa. Falei, tudo pra... E o envolvimento do Neil Druckmann, que é um dos criadores do jogo, tá ali também assessorando e dirigindo, co-dirigindo a série, né? Que é muito importante, né? Exato, porque você mantém essa fidelidade, que é uma coisa que está sendo muito elogiada, inclusive na série de TV, a fidelidade com relação ao game, que normalmente fã de game é meio exigente, para usar qualquer outro tipo de palavra. O fã de game ele é meio exigente, ele gosta de ver pelo menos uma boa parcela de fidelidade da adaptação do game para a série. Nesse caso, ou para o filme, né? Nesse caso, acho que tá ok, né? Você tem sentido, né? Eu acho que sim, assim, eu sei que toda vez que sai, depois do final do episódio, saia as comparações da cena do game com o episódio. E assim, eu sem jogar, eu fico completamente chocada com a semelhança do game com a série. É o mesmo ângulo de câmera, é tudo idêntico. Parece um storyboard, né? Parece um storyboard igualzinho, é muito bom. Pra... E eu acho que isso é muito importante, inclusive, do Neil Druckmann, porque, por exemplo, em House of the Dragon, teve o George R. R. Martin lá. Ele também participa, ele dá conselhos, ele ajuda, mas ele não tem essa importância, ele não pode alterar certas coisas, que eu acho que o Neil Druckmann, nesse The Last of Us, agora ele conseguiu fazer. Sim. Então, é por isso que a série fica tão fiel, tão idêntica ao jogo, que eu nem joguei, mas eu sei que tá muito parecido, porque os fãs estão, muito alegres, muito felizes. Isso aqui tá igualzinho, parece que eu retirei do jogo essa cena, tá idêntico. Se você mora em Marte ou qualquer outro planeta e não participou mais ou menos ativamente de redes sociais ou de conversas sobre séries e filmes e cultura pop no geral nos últimos tempos, The Last of Us adapta um game que mostra um futuro pós-apocalíptico onde uma infecção, dá pra dizer que é infecção? Acho que dá pra dizer que é infecção. Uma infecção por um fungo, o Cordyceps, acabou criando uma espécie de zumbi, apesar de não ser bem um zumbi, mas o princípio é mais ou menos parecido, que está ali e a humanidade tem que se virar com esse novo cenário, né? Os humanos acabaram sendo infectados, eles moram agora em cidades fechadas, muradas, tem participação da Federa, que é um tipo de órgão militar, talvez. Uma instituição militar. E a história gira em torno do Pedro Pascal, o ator que faz o Joel, que ele tem que transportar uma menina, que é a Ellie, que a gente pode dar spoiler o quanto aqui? Eu acho que é uma quantidade razoável, Ok, né? então a gente vai falar que a Ellie é muito importante para ser transportada de um ponto A para um ponto B nos Estados Unidos. Né? E ele tem que fazer, e a série gira em torno de todos os percalços que eles têm nesse meio de caminho, seja ele através do Cordyceps, que são esses pseudo-zumbis que atacam, ou seja através até da ameaça humana, que é uma coisa que a gente até já viu em alguns outros momentos, em algumas outras séries por aí, né? Como o próprio Walking Dead. Mas eu sei que você trouxe uns números legais aí. Eu trouxe. Me fala sobre esses números. Eu acho que é importante a gente mostrar número para
falar realmente do impacto que The Last of Us teve para Eu acho cultura pop. que a HBO sabia que ia ser um sucesso, porque, como eu disse, o game tem muitos fãs e eles investiram cerca de 10 milhões de dólares em cada episódio. Que não é pouco, Que convenhamos. somando ao todo, dá tipo 90 milhões, sem contar os extras, né? E graças a isso, foi a segunda maior estreia da HBO, perdendo só para House of the Dragon, a Casa do Dragão, que também estreou no ano passado e ganhou 97% de aprovação no Rotten Tomatoes. Então, assim, não só é uma boa adaptação, como é um show de atuação, um show de efeitos técnicos, efeitos visuais. Os cenários são perfeitos, assim, eu não sei, eu não sabia que era tão parecido com o game, os cenários, mas, é muito idêntico, né? Inclusive, você falando em cenário, vale ressaltar que a gente está aqui hoje em São Paulo, num espaço cultural muito legal, que é a Vila Itororó, que fica no Bexiga, porque acho que deu para perceber que é meio temático, lembra um pouco o futuro pós-apocalíptico do The Last of Us. A gente estava falando também sobre o Cordyceps. O Cordyceps existe na vida real, né? Ele existe, mas calma, gente, ele não tem risco de infecção em ser humano. Ainda? Mas ele, ainda, como disse, pelo menos na série. Mas ele tá lá, ele existe, é uma coisa real, né? O que me faz te perguntar, assim, você acha que causou muito pânico das pessoas quando às vezes, nossa, isso aqui é real, será que pode acontecer? Eu acho que não causou pânico, mas causa espanto, assim. As pessoas me mandaram vídeos. Você sabia que existe mesmo? Eu falei, eu sabia. E elas mandam, e foram feitos vários reels, vários TikToks dos insetos, porque esse fungo, ele contamina, né? Ele se aposta de insetos e faz o inseto continuar andando em busca de alimentos, etc., mesmo morto. O inseto está todo corroído e ele continua vivo. E as pessoas gravaram vários vídeos de reação, assim, chocados, porque é real. Inclusive, uma coisa que eu achei legal, os insetos, eles realmente parecem com o... Inclusive, essa foi a ideia que inspirou, né, o Neil Druckmann para a série. E esses insetos, eles realmente parecem com os zumbis da série. Eles têm os fungos crescendo em volta, as fases de evolução do fungo, tudo... Tem uma base científica ali, mas que realmente não acontece com humanos. Então, só com insetos, por enquanto, a gente não tem que se preocupar com nada. Uma das coisas que a gente viu muito retorno, pelo menos anteriormente na internet e depois que a série começou, a gente ainda viu um pouco, mas talvez as pessoas os críticos maiores, mais ferrenhos, tenham se rendido, foi com relação à escalação do elenco. Exatamente. Né? O Pedro Pascal como Joel. Foi polêmico, e a Bella Ramsey como... Eu olhei aí, eu vi ela cruzou pra sabia cá. que ela ia... Eu quase tive que arrancar o botão. Tá achando bem por aí? É isso? 11 ou Quer 12 anos, se alterar não me engano, alguma foi quando coisa? aconteceu as gravações, ela foi Tá, muito bem. quer. Ela era, tipo, a alma. Quando ela apareceu, ela saiu em várias notícias, e o pessoal falando quem é essa atriz mirim que chamou tanta atenção. Ela participou de outros projetos, ela participou de His Dark Materials, que é muito bom também, fez uma pequena participação. E agora ela tá fazendo The Last of Us. Assim, a série, logo no começo ela já prova que ela é ótima. E a Bella Ramsey dá um show de atuação. Foi muito bem escalado, assim. Ela tem uma ramificação, assim, de sentimentos e emoções que a gente consegue identificar ali na Ellie, que é muito bom. Principalmente no episódio 8. O 7 e o 8, que foram 2 episódios bem focados na Ellie, com certeza vai ser indicado ao Emmy, com certeza ela vai estar nas próximas premiações, se não tiver injusto, tá? Mas ela vai estar. E ela merece, assim. Ela recebeu muita crítica, ela até se afastou das redes sociais na época, ela falou disso, que ela se afastou, ela voltou agora, porque eram críticas pesadíssimas, que não cabe. O Pedro Pascal também recebeu muitas críticas, gente falando que ele era latino, que não combinava com o Joel, que não combinava com um homem do Texas. Enfim, eu acho que não importa exatamente a aparência da pessoa no quesito, quando você está comparando com a atuação
e com uma história que é, assim, fiel ao jogo. Você tem as duas principais coisas ali, não precisa da pessoa fazer uma plástica para ficar exatamente igual ao personagem do jogo. Aí você vai usando a base. Inclusive, se o criador, né, do jogo aprovou, gente, alguma coisa tem ali, né? Não é, ele não olhou e falou assim, não, vai ser ela, não gostei, mas vai ser. Não, gente, com certeza é realmente muito bem escalado, né? Eu assino embaixo. Eu acho que não só a dupla principal de atores, mas como o elenco inteiro está muito bom. Até atores que apareceram em um ou outro episódio apenas. A Sarah no primeiro episódio. Exato, tá muito boa. Os atores que fizeram o Bill e Frank também estão muito bons no episódio que eles apareceram. Tá todo mundo muito bem, né? Eu acho que a série inteira tá muito bem feita. Acho que isso é importante. A gente tem as características técnicas que dá para ressaltar, que é uma fotografia belíssima, né? A trilha sonora ótima boa. do Gustavo Santaolalla. Inclusive, que conversei com o Gustavo Santaolalla. Se você não viu a entrevista no Metrópolis, vai pro YouTube do Metrópolis e confere a entrevista com o Gustavo Santaolalla, que tem a trilha sonora, assina a trilha sonora não só do game, como também da série. Exatamente. Como também da série. Então é uma série muito bem feita, o cuidado é muito grande. Inclusive na retratação de sistemas, vamos dizer assim, que beiram a nossa realidade, como por exemplo a própria Fedra, né? A gente estava conversando em off aqui sobre a Fedra, eu gostei muito da colocação que você fez. A Fedra versus os vagalumes, né? A Fedra é meio essa instituição militar que surge um pouco depois que acontece, né? O surto, o fungo. O fungo. E ela meio que mantém, ela diz isso, que ela mantém a ordem. Tanto é que a Ellie, ela começa ali naquele meio, né? Ela cresce ali naquele meio. Então é isso que ensinam pro pessoal de lá. O que vem de fora, os vagalumes são ruins. E os vagalumes são praticamente rebeldes. Eles querem a liberdade, não querem viver num lugar fascista, porque é isso que a Fedra faz. É as leis dela e acabou. E é o jeito que ela faz que importa, que é o certo, né? E aí também eu acho que é uma relação muito importante com os dias atuais. Por exemplo, eu acho que é importante ressaltar que, assim, se toda série de zumbi falar só de zumbi, qual é o impacto que ela está causando, o que ela está trazendo, o que ela está agregando. E eu acho que o The Last of Us, ele tem ele já começa nisso, né? Você vê o antes do fungo e o pós-fungo. Então você vê a relação ali das pessoas, como era o Joel, como ele se comportava, a relação dele com a família, e depois você vê o que ele ficou, que se transformou, como que tá. E isso serve não só para ele, mas para todo mundo. Porque todo mundo foi impactado de algum jeito pelo fungo. Então, o que virou essa sociedade? Agora, as pessoas, realmente o que você precisa temer mais é só o zumbi ou são as pessoas? Você tem que ficar atento só, tipo, eu não posso encontrar aqui no meio do caminho um infectado. Mas também encontrar pessoas, se você vai assistindo a série, você vê que isso é um problema. Eles tentam evitar todo mundo, qualquer tipo de contato com gente que eles não conhecem, porque eles não sabem a reação, né? Às vezes é saqueadores, às vezes a pessoa mata, é canibal. Então, assim, tem esse aspecto da relação com as pessoas que é muito importante. Eu acho que a série trabalha muito bem toda essa área, inclusive os episódios, tem algumas histórias isoladas, né? Igual você falou do Bill e Frank, que é muito importante também. Sim. Eles mostram assim, uma relação que nasce já no meio daquele surto e perdura, porque a série também trabalha isso. São mais de 20 anos vivendo com isso, então eles estão acostumados já a viver naquele mundo. As pessoas nasceram e cresceram ali, entendeu? Então, assim, é muito importante isso também. O que eu acho legal também foi a inclusão dos atores originais do game, o Troy Baker e a Ashley Johnson, fazendo pontas na série. Eles deram um jeito, eles sempre dão um jeito de colocar esse pessoal, meio que uma forma de agradecimento também, né? E entra ali nas curiosidades da série, essa participação, tanto quanto uma explicação um pouco mais aprofundada de onde teoricamente teria sido o início ali da infecção, né? Isso você não tem no game, né? Você tem isso na série, a série mostrou, acho que até para dar uma satisfação um pouco maior para um público muito maior, né? E achei outra coisa curiosa também é que eu acompanhei a coletiva do Pedro Pascal e da Bella Ramsey
todo o elenco aqui em São Paulo. E uma das coisas que eu achei curioso e que eles mencionaram, uma das coisas que eu achei bem curiosa, é que o criador do jogo e o diretor da série não queriam que eles jogassem o jogo. Não queriam que eles jogassem para que a visão deles não fosse muito alterada, muito viciada em tentar seguir o que o jogo tinha feito. Eles tinham que criar a versão deles, exato. Não deu muito certo, porque eles jogaram escondidos, acabaram jogando escondido, mas eu acho que eles chegaram numa retratação tão boa quanto a atuação que a gente tem desses outros atores que eu citei que fizeram os papéis no game, que estão também na série, né? Eu acho que, tipo, a Bella, nem o Pedro, eles... Não parece que eles estão tentando imitar alguma coisa. Não fica assim, você não tá assistindo, você fica... Isso sou estranho, não tá me convencendo. Não, pra mim, tudo que eles falam me convence. Eu compro muito. A cena acontece falando, nossa, compro. A piada, o livrinho de piadas que a Ellie anda, ela fala a piada lá que é totalmente inocente, às vezes não tem muita graça. Eu compro, é engraçado, é divertido. Pra mim, eu acho que tem total... Funcionou, eu acho que tem um peso ali muito legal entre o drama, o humor... A viagem meio road trip, né, que é tipo o road movie, né, que eles têm que fazer essa viagem até o lugar, então você vai conhecendo, e é isso, você vai conhecendo novas pessoas e você vai se despedindo dessas pessoas, porque afinal, né, o The Last of Us é os últimos de nós, então não dá pra ficar todo mundo vivo. Então assim, também você não pode esperar que, não vou me apegar a ninguém porque vai todo mundo morrer. Tá bom, você pode tentar. Mas eu, por exemplo, me apego a todo mundo. Eu sei que vai morrer, eu vou sofrer. Sim, eu vou sofrer. Mas não tem o que fazer, as pessoas são muito carismáticas. Eu adoro os personagens. Inclusive o Troy Baker, que você falou, ele faz um vilão agora, né? E ele falou que foi muito difícil pra ele fazer, porque no videogame ele faz o Joel. O Joel, que é o herói da série. Então ele falou, não, pra mim foi difícil, mas eu adorei o desafio, que é muito legal também. Eu adorei essa inclusão, acho super importante. E a maior prova da importância da série hoje é que a venda do game quase triplicou, quase subiu às alturas exatamente por causa da estreia da série. Você vê como as pessoas também se interessam, não consumiram a mídia original quando saiu, mas a partir da série, que o intuito era buscar um público muito maior, inclusive, fez com que as pessoas voltassem para a mídia original, né? Buscassem o game para poder ter essa experiência, ou conhecer pelo menos um pouco da experiência original da série. Igual o livro, né? Quando sai a mesma coisa. Série baseada em livro, Exatamente. Você fala, não, eu preciso do livro. Você vai e compra o livro. Nesse é o videogame, você vai e compra o videogame. E eles têm apostado muito nisso, nessas adaptações, né? Depois que os filmes de super-herói viraram os queridinhos de Hollywood, o pessoal percebeu que adaptações de mídias funcionam, se forem bem feitas. Se forem bem feitas. Se forem bem feitas, funcionam. E eles vão buscar. Sempre tem quem critica, né? Porque assim... Mas é que tem muita coisa ruim também, infelizmente. Não, né? mas nem todo assim, mundo adapta tudo certinho, né? Tem aquelas adaptações que você olha e fala, meu Deus, o jogo não pode ser isso aí. Isso aí não é legal, eu não jogaria isso. E até o The Last of Us saiu é uma ótima adaptação. E tem as pessoas que não gostam. Tem as pessoas que, mas isso não ficou igual, mas essa história eles cortaram, mas isso não sei o quê. E é uma adaptação. Então, assim, é uma série. Eles cortam ali o que eles acham que é necessário. Assim, inclusive queria saber, porque eu não joguei o jogo. Então, assim, você acha que foi uma adaptação bem legal? O que saiu porque precisava, o que ficou, o que foi incluído melhorou a série? É aquele negócio, a gente até já falou sobre isso, sobre adaptações de game, que normalmente o fã de game ele é muito exigente com relação a obras sendo adaptadas para outras mídias. A gente tem muito exemplo de péssimas adaptações e ao mesmo tempo a gente também tem recentemente exemplos de adaptações muito bem feitas. Então eu acho que quando você respeita uma boa parte do material original, quando você procura fazer um produto tecnicamente satisfatório, você tem grandes chances de você agradar quem jogou o jogo e, ao mesmo tempo, trazer um público novo pela qualidade de narrativa, qualidade técnica, qualidade de atuação e todas as outras qualidades que você tem num produto como esse. Então, eu acho que Last of Us entra nesse seleto hall de obras que foram muito bem transpostas da mídia original, no caso o game, para a TV.
Se você me perguntar, eu acho isso. Se você me perguntar, eu acho que a The Last of Us seguramente está numa lista das melhores adaptações de game para outra mídia. E você acha que, tipo, o que faz ela ser essa série? É um conjunto da atuação com o CGI, com o fato do criador do jogo estar envolvido? Ou tem alguma coisa, por exemplo, saiu outros jogos, o Assassin's Creed, até que a gente comentou, que não foi muito bem. Normalmente a adaptação de games sempre foi vilipendiada por muitos anos, porque sempre foi tratada como um subproduto, né? Eles adaptavam de qualquer maneira pensando em bilheteria, do que efetivamente entregar um produto que ou fosse fiel ou que tivesse qualidade, coisas que qualquer pessoa que busca qualquer tipo de produto quer ver, não só quem consome game ou quem consome filme, né? Você quer qualidade no que você está consumindo. E, infelizmente, o que a gente tem de exemplo antigo de adaptação, e até alguns recentes também, é que quando a adaptação não é bem feita, volto a bater nessa tecla, quando a adaptação não é bem feita, não é muito fiel, normalmente ela tende a não agradar nem um público que já conhece e nem o público que não conhece, por ser simplesmente um produto de baixa qualidade. Então, você mencionou Assassin's Creed, mas tem diversos, né? A série do Resident Evil, por exemplo, do Netflix, foi uma outra série que também teve muitas críticas negativas em cima dela por não ser muito fiel. Warcraft, não foi? Que Warcraft, saiu também. World of Warcraft também. Você tem o próprio último filme do Resident Evil que saiu também, que apesar de ser muito mais fiel, eles tentaram condensar os 2 primeiros jogos e colocar isso em um filme só. Ainda assim foi feito meio que às pressas, né? E também não atendeu um resultado satisfatório. Então você tem, sim, muitas mídias que acertam, ao mesmo tempo que tem umas que erram. E o fã de game praticamente todos esses, são filmes. Só Resident Evil, a série, que foi lançado como série. Então talvez esse fator da série, do fato de que você pode ter mais tempo para explorar, também tenha ajudado pode ser bastante. Também. Não tinha pensado dessa maneira, mas acho que pode ser também. Pode ser que de repente, quando você tem mais tempo para você desenvolver, você consiga chegar num resultado melhor. E olha que é desenvolvido, né? Porque, Sim. assim, a gente vê... Não terminou a série ainda, falta o episódio. A gente vê muito a evolução da Ellie e do Joe juntos nessa jornada. Assim, é muito palpável ali a mudança dos dois. E não é forçado. Sim. Não é forçado. Não é uma mudança que acontece de repente, não é? É uma coisa gradual. E até às vezes falam, mas as coisas, eu vi algumas críticas falando, não tem tanto impacto, eles brigam num dia, no outro eles fazem as pazes. Eu acho que a Ellie tem na série, né, 14 anos. Então, assim, como uma relação que eles tentam construir ali de pai e filha aos poucos, eles brigam e eles reatam a relação deles, e eu totalmente acho convincente. Muitas vezes tem brigas assim que eu volto a conversar com a pessoa no dia seguinte e falo, realmente, verdade, estava errada, vamos conversar de novo. É a vida. Então, assim, eu achei muito legal esse arco, o Joel saindo, né, ele começa esse pai super presente, amoroso, ele vira essa pessoa difícil, mais fechada, e aos poucos ele vai se abrindo de novo com a Ellie. Isso é muito incrível. E a Ellie, essa pessoa inocente, toda feliz, que nunca viu o mundo fora da Fedra, né? Ela foi criada ali, então ela nunca viu, ela não sabe como é, ela só ouviu falar de histórias. Tem a cena no episódio 3 que ela entra no carro pela primeira vez, que ele fala, põe o cinto, ela fica, que cinto? Eu não sei o que é um cinto. E ele tem que ensinar, e tipo, é muito engraçado, tipo, muito, muito legal de ver. E aí você vê também a relação dela com o mundo, com as pessoas, ela acredita em todo mundo, ela é legal e tal, e você vê ela mudando, você vê ela amadurecendo também. Eu acho isso, nossa, eu achei que isso foi tão bem feito, tão bem construído. Muitas séries, não só por ser uma adaptação, mas muitas séries no geral não conseguem fazer isso. Assim, série que foi escrita como série, ela não consegue fazer isso, e aí a gente acaba perdendo o público na metade, né? O público fala, gente, não tô comprando isso aqui que estão me vendendo. E eu acho que a The Last of Us fez isso muito bem, assim. É o que me leva a perguntar também agora com relação ao último episódio. A gente tem o último episódio essa semana. Preparada para chorar, né? A gente sabe que
existem expectativas para esse último episódio, ao mesmo tempo que, basicamente, pelo que a gente já conhece, não é oficial ainda, mas praticamente está sacramentado, deve estar sacramentado uma segunda temporada. Lançaram um teaser já, já meio que exatamente, mas que a gente não sabe se vai ser exatamente em cima do The Last of Us Parte 2, que é o segundo jogo, né? Independente disso, se a gente saber se vai rolar em cima do segundo jogo ou não, provavelmente deve entrar nesse pelo menos um pedaço disso. Qual que é a tua expectativa? Você acha que vai terminar numa nota alta? É difícil para mim porque eu joguei, né? Então eu sei como as coisas se desenrolam. Você sabe mais ou menos o que pode acontecer. Eu sei mais ou menos o que pode acontecer e até onde as coisas podem ir. Então, para você que não conhece, não tem essa visão, o que você está esperando desse último episódio? Eu estou esperando ficar bem triste, porque vai acabar e provavelmente só daqui a 2 anos, né? Provavelmente eu acho que eles vão lançar só em 2024. É uma série que... 2024 não, 2025. É uma série que precisa de um tempo ali de pós-produção, um cuidado. Mas, pelo que eu vi até agora dos personagens, eu estou feliz do jeito que eles estão sendo encaminhados. Eu acho que ela vai fechar ali, não posso dar spoiler do 8º episódio, mas eu acho que ela vai fechar ali com chave de ouro. A Bella Ramsey disse que o último episódio poderia dividir opiniões. Então, assim, toda vez que alguém fala isso, você fica preocupado. Você fica preocupado porque você pode ser a pessoa que não vai gostar. Isso não é legal. Eu não quero ser a pessoa que não vai gostar, eu quero gostar muito. E eu acho que, assim, tô torcendo, eu acho que eu vou gostar. Eu acho que é muito difícil eles errarem, assim, no último episódio, acho difícil. Se você, sabendo como termina o jogo, você sabendo onde pode terminar, o que você está esperando do final? Eu acredito que vai terminar em nota alta. Termine em nota alta, por favor. Viu? É isso. Termine em nota alta, por favor. Torcer. E quando sair a segunda temporada, a gente vai voltar aqui para falar de segunda temporada também. Vai ser o veredito segunda temporada. You might not be her father, but you were someone's. You trust me?